Fala, meu amigo, tudo certo? Hoje já vou te pedir para curtir, comentar e se inscrever no nosso canal porque tem muita coisa boa. E sem enrolação, já vamos direto para as notícias. Juan Sebastián Verón, um dos maiores ídolos da história do Estudiantes de La Plata, hoje presidente do clube argentino, voltou a ser assunto no noticiário esportivo por conta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O ex-jogador que conhece profundamente a competição, porque já foi campeão da Libertadores vestindo a camisa do próprio Estudiantes, concedeu uma entrevista que repercutiu bastante antes da bola rolar pro duelo contra o Flamengo. Com sua experiência, sua trajetória como atleta e também como dirigente, Verón sabe exatamente o peso que um jogo como esse carrega. Ele fez questão de enaltecer o Flamengo e reconhecer que o desafio que o Estudiantes terá pela frente é dos mais difíceis. Em suas palavras, ficou claro que existe um respeito enorme pelo rubro-negro, mas ao mesmo tempo uma confiança de que o clube argentino pode competir de igual para igual e honrar sua tradição dentro da competição continental. Na entrevista, Verón não escondeu o quanto o Flamengo é temido por seus adversários. Obviamente sabemos do poder do adversário, disse ele. Em seguida, complementou destacando que o Estudiantes já passou por situações semelhantes contra times de peso no continente. Segundo o dirigente, o clube tem uma história que mostra exatamente isso, a capacidade de superar desafios grandes. Sabemos que já passamos por momentos assim contra times importantes e que o clube, por sua história, deu conta do recado, afirmou o presidente. Esse discurso de Verón traz uma mensagem dupla. De um lado, é um reconhecimento do tamanho do Flamengo, da força do elenco, da qualidade técnica e da experiência internacional que o time rubro-negro possui. De outro lado, é também um chamado para que seus jogadores e sua torcida acreditem que é possível surpreender, que é possível encarar o gigante brasileiro e quem sabe sair dessa batalha com a classificação. Ele ainda completou o raciocínio com uma reflexão muito interessante. Verón disse que dentro do Estudiantes sempre se guarda uma lembrança, uma espécie de sentimento coletivo que é usado nesses momentos. Em suas palavras, este desafio é difícil, mas possivelmente podemos nos destacar e deixar o clube bem representado, seja qual for o resultado, porque já vivemos isso e continuamos vivendo. Ou seja, para ele mais importante do que apenas o placar é a forma como a equipe se porta em campo, sempre carregando a bandeira do Estudiantes com dignidade independentemente do adversário. E o palco para essa decisão não poderia ser mais simbólico, o Maracanã. Nesta quinta-feira, dia 18 de setembro, às 21h30, Flamengo e Estudiantes começam a disputar uma vaga nas quartas de final da Libertadores. É o primeiro jogo à ida e a expectativa é de casa cheia, com mais de 60 mil rubro-negros empurrando o time do início ao fim. Por ter feito a melhor campanha na fase de grupos, o Estudiantes decidirá em casa no jogo de volta, marcado para a semana seguinte em La Plata. Esse detalhe da ordem dos jogos é importante. O Flamengo sabe que precisa construir uma boa vantagem no Maracanã, porque o jogo de volta na Argentina certamente será cercado de muita pressão. E o torcedor também sabe que em Libertadores qualquer vacilo pode custar caro. O objetivo, portanto, é entrar concentrado desde o primeiro minuto, buscar o resultado e não dar brecha para o adversário acreditar. Do lado do Estudiantes, o presidente Verón tenta passar confiança, mas o clima é de respeito absoluto ao Flamengo. E isso porque o Mengão chega para esse confronto vivendo uma fase espetacular também no Campeonato Brasileiro. No último jogo pela Série A, o time comandado por Felipe Luiz venceu o Juventude fora de casa e alcançou 50 pontos na tabela, disparando ainda mais na liderança da competição. É um momento em que tudo parece estar dando certo, o elenco joga com intensidade, mostra alternativas no ataque e tem se mostrado sólido defensivamente. Esse desempenho nacional fortalece a confiança para a Libertadores. O torcedor rubro-negro enxerga que o time tem condições de brigar em alto nível nas duas frentes, tanto no Brasileirão quanto no torneio continental. E essa confiança não vem do nada, vem dos resultados dentro de campo. A equipe mostra regularidade, capacidade de decisão em jogos grandes e um elenco recheado de opções. E como se não bastasse o peso do jogo contra o Estudiantes, a agenda rubro-negra reserva também um clássico de arrepiar logo em seguida.
No próximo domingo, dia 21 de setembro, às 17h30, o Flamengo vai enfrentar o Vasco no Maracanã em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. É aquele tipo de semana que mexe com o coração do torcedor. São 2 jogos de altíssima carga emocional. Primeiro um duelo eliminatório na Libertadores e depois um clássico nacional que sempre movimenta paixões. Esse é o cenário que envolve o Flamengo neste momento. Uma equipe forte vivendo fase positiva, que chega para enfrentar um adversário histórico na Libertadores e ainda precisa administrar a disputa acirrada no Brasileirão. Felipe Luiz e seus jogadores sabem que a temporada está em um ponto decisivo em que cada partida pode mudar o rumo dos objetivos. Voltando às declarações de Verón, é importante destacar como elas também servem para motivar o Estudiantes. Quando um dirigente desse peso fala publicamente que reconhece a força do adversário, mas acredita que seu time pode competir, ele está enviando uma mensagem direta ao vestiário. Está dizendo aos jogadores: sim, o desafio é grande, mas vocês podem confiar na camisa que vestem, porque a história do clube já mostrou que é possível. É esse tipo de discurso que alimenta a chama da confiança antes de uma partida dessa magnitude. Mas do lado do Flamengo isso não muda o foco. O time está acostumado a ser visto como favorito e sabe que precisa comprovar em campo toda a sua superioridade. O torcedor espera não apenas a vitória, mas também uma atuação convincente, capaz de dar tranquilidade para o jogo da volta. A atmosfera do Maracanã certamente vai empurrar e a expectativa é de uma noite de muita emoção. O que fica evidente em todo esse contexto é que teremos oitavas de final dignas da história da Libertadores. De um lado, o Estudiantes com sua tradição, com seu presidente Verón, puxando o discurso da confiança. Do outro lado, o Flamengo, atual líder do Campeonato Brasileiro, embalado por vitórias e preparado para buscar mais uma campanha marcante no continente. E para a torcida rubro-negra, a semana será de pura expectativa. Primeiro a ansiedade para o jogo contra o Estudiantes, depois a adrenalina de um clássico contra o Vasco, 2 duelos que podem marcar a temporada e que certamente já estão no calendário de todo flamenguista apaixonado. Agora eu quero saber de vocês que estão acompanhando, deixem aqui nos comentários os palpites para esses 2 confrontos. Qual vai ser o placar de Flamengo e Estudiantes no Maracanã pela Libertadores? E qual vai ser o resultado do clássico Flamengo e Vasco pelo Brasileirão? Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo tem sido um verdadeiro exemplo de como um clube de futebol pode estruturar sua base de maneira inteligente, organizada e, ao mesmo tempo, altamente produtiva. Não é de hoje que o rubro-negro colhe os frutos desse trabalho. Nos últimos anos, vimos diversos talentos surgirem no ninho do urubu e ganharem espaço não apenas no elenco principal, mas também chamarem a atenção de clubes gigantes ao redor do mundo. Esse processo tem rendido títulos, fortalecimento esportivo e principalmente retorno financeiro de grande impacto para os cofres do clube. Entre tantos nomes que surgiram, um dos mais comentados atualmente é o jovem atacante Ryan Roberto. Com apenas 17 anos de idade, ele já é tratado como uma das joias mais brilhantes do Flamengo. E esse rótulo não é exagero. Números e as atuações dentro de campo comprovam que estamos falando de um talento diferenciado que pode sim se tornar protagonista tanto no futebol brasileiro quanto no cenário internacional. Ryan Roberto tem uma marca impressionante, são 21 gols em 39 partidas na temporada pelas categorias de base do Mengão. Se olharmos mais de perto, ele balançou as redes 20 vezes apenas no Sub-17 e ainda fez um gol no Sub-20, onde começa a dar seus primeiros passos em uma categoria mais avançada. Esses números ganham ainda mais peso quando lembramos que ele não é um centroavante clássico, aquele jogador que vive dentro da área. Ryan atua como ponta esquerda, utilizando velocidade, dribles curtos e finalização precisa para se destacar. Essa versatilidade combinada com uma maturidade acima da média para a idade faz com que seu nome seja cada vez mais falado. E quando um jogador de apenas 17 anos começa a se destacar dessa maneira, é claro que a Europa volta seus olhos para o Brasil.
O Real Madrid, comandado por Florentino Pérez, já demonstrou interesse em acompanhar de perto a evolução de Ryan Roberto. Não se trata de um boato qualquer, os merengues que têm histórico de investir em jovens talentos do futebol mundial estão atentos ao que acontece na base do Flamengo. Basta lembrar que recentemente eles apostaram em jovens como Vinícius Júnior e Rodrigo, que também surgiram muito cedo e hoje são protagonistas no clube espanhol. Além do Real Madrid, o Barcelona e o Ajax da Holanda também já procuraram informações sobre o atacante. Isso mostra que não é apenas um clube isolado observando o garoto, mas sim um movimento de várias potências europeias que reconhecem o potencial de Ryan. E quando tantos gigantes estão interessados, é sinal de que realmente existe algo especial nesse jogador. O Flamengo, por sua vez, tem plena consciência da joia que tem em mãos. O clube trata de blindar o atleta da melhor forma possível, dificultando qualquer tipo de negociação imediata. Atualmente, o rubro-negro detém 50% dos direitos econômicos de Ryan Roberto. Existe ainda a possibilidade de adquirir mais 20% desses direitos em uma cláusula contratual avaliada em cerca de R$1.500.000. Essa opção de compra, caso seja exercida, deixaria o clube com 70% do controle sobre o futuro do jogador. É uma movimentação estratégica que a diretoria considera fundamental, já que em uma eventual venda, a fatia maior garante retorno financeiro muito mais expressivo. Vale destacar que o atacante chegou ao Flamengo vindo do Atlético Paranaense em 2023. Na ocasião, o negócio foi fechado de forma que cada clube ficasse com metade dos direitos do atleta. Mais recentemente, o próprio Atlético tentou uma reaproximação tentando readquirir parte de Ryan. A proposta, no entanto, não foi sequer considerada pelo Flamengo, que deixou claro que não pretende abrir mão do jogador neste momento. Essa postura evidencia o quanto a diretoria acredita no potencial dele e sabe que o futuro reserva uma valorização muito maior. E não é apenas na base que Ryan Roberto tem dado sinais de evolução. O garoto já começa a dar passos importantes dentro do elenco profissional. Durante a data FIFA, ele treinou junto com os jogadores do time principal, comandados por Filipe Luís. A expectativa é de que muito em breve ele possa até mesmo ser relacionado para uma partida oficial do Mengão. Treinar com atletas mais experientes já foi um passo significativo para a adaptação. Ryan teve a oportunidade de conversar, aprender e observar jogadores renomados como Bruno Henrique, que também atua pelo lado esquerdo do ataque. Essas experiências aceleram o amadurecimento de um garoto que até pouco tempo atrás estava atuando apenas nas divisões de base. Esse movimento de jovens treinarem junto ao elenco principal é uma prática comum no Flamengo. Outros nomes, como o lateral direito Daniel Sales e o volante Pablo Lúcio, também tiveram essa chance recentemente e até foram relacionados para partidas. No caso de Ryan, a expectativa é ainda maior, já que ele carrega números expressivos e um talento que desperta grande curiosidade. Para a torcida seria um orgulho imenso ver uma joia que já chama a atenção mundial estreando oficialmente com a camisa do time de cima. Esse fenômeno de revelações não acontece por acaso. A base do Flamengo vive uma fase de ouro que já se tornou motivo de orgulho para o torcedor rubro-negro. O time sub-20 conquistou o título mundial 2 vezes seguidas e uma dessas conquistas foi contra o Barcelona em uma final emocionante decidida nos pênaltis. Esse tipo de resultado mostra que o investimento feito nas categorias inferiores vai muito além de formar atletas, ele cria equipes competitivas capazes de enfrentar e vencer os melhores do mundo. O reflexo dessa política é duplo. Dentro de campo, o Flamengo conta com um fluxo constante de jovens talentos prontos para reforçar o time principal. Fora dele, a saúde financeira do clube se fortalece. Jogadores formados no ninho do urubu têm sido vendidos por valores milionários, gerando recursos que permitem ao Flamengo seguir forte, competitivo e estruturado. No caso de Ryan Roberto, a expectativa é de que ele se encaixe justamente nesse modelo primeiro, como reforço técnico dentro de campo, depois como uma possível venda de peso para o futebol europeu. Mas é claro que enquanto essa negociação não acontece, o objetivo do torcedor é ver o garoto brilhar com a camisa rubro-negra. Existe uma ansiedade natural para acompanhar seus primeiros minutos em campo pelo time profissional, sentir a vibração da arquibancada, a pressão de um estádio cheio e o desafio de corresponder às expectativas que se criaram em torno do seu nome.
É um caminho que outros jovens do Flamengo já percorreram e que agora parece se abrir para Ryan. O interessante de tudo isso é perceber como a história do Flamengo, com jovens talentos, se repete, mas sempre com novos capítulos emocionantes. Foi assim com Vinícius Júnior, que saiu do ninho diretamente para o Real Madrid e hoje é um dos melhores jogadores do mundo. Foi assim com Lucas Paquetá, que ganhou espaço na Europa e na seleção. E pode ser também com Ryan Roberto, que ainda nem estreou oficialmente no time de cima, mas já tem seu nome vinculado aos gigantes do futebol europeu. Por tudo isso, a trajetória de Ryan será acompanhada com lupa. Cada treino, cada jogo, cada oportunidade será observado de perto, não apenas pelos olheiros do Real Madrid, do Barcelona ou do Ajax, mas principalmente... Então é isso, meu amigo! Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui, um forte abraço e saudações rubro-negras.